governadores ainda não se manifestaram sobre a nova proposta do Palácio do Planalto para tentar reduzir o preço dos combustíveis. A ideia é compensar os estados e o Distrito Federal por perdas causadas pelo projeto que limita a alíquota do ICMS em 17%, mas, atenção, haverá contrapartida. Em troca, os governos estaduais teriam que zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha, uma medida que valeria até o fim desse ano, até 31 de dezembro somente. E a gente tem mais informações chegando de Brasília com o João Pedro Melo. Diante da dificuldade de acordo sobre a redução das alíquotas de ICMS, o governo federal anunciou que aceita compensar os estados pela perda de arrecadação dessa medida. Porém, como contrapartida, o executivo vai exigir que os 26 estados e o Distrito Federal derrubem a zero a alíquota do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Foram várias reuniões sobre o tema, que também deve ser analisado em um projeto que está no Senado Federal e que quer fixar a alíquota do ICMS em 17%. Durante o anúncio, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a redução do preço na ponta da linha vai depender de ações do Congresso Nacional. Desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos senhores governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Bom, para explicar, porque ficou complicado de entender, mas é o seguinte: a ideia é que governadores concordem com esse projeto no Senado e aí passe esse projeto limitando a alíquota do ICMS em 17%. Aí, governadores concordando com isso, o governo mandaria uma PEC. E nessa PEC, né, para ter a contrapartida, os governos estaduais teriam de concordar também em zerar o ICMS sobre diesel e o gás de cozinha. Será que governadores vão concordar com tudo isso? Bom, dificilmente, porque o ICMS é a principal fonte de financiamento dos estados brasileiros. Exatamente. E num ano eleitoral, né? É o dinheiro do qual os estados, exato, dependem para investir em saúde, para investir em educação, para investir em segurança pública. É um imposto muito mais importante para os estados do que qualquer tributo para o governo federal. Aí tem a questão da compensação. E aí a gente passa para Paulo Guedes. Exatamente. Paulo Guedes falou que tem um dinheiro ali reservado para isso. Entre 25 e 50 bilhões de reais que seriam destinados para compensar os estados. Nós vamos ressarcir os estados, transferindo receita para eles, de forma que eles não tenham essa perda de arrecadação por estarem contribuindo para atenuar o impacto sobre o povo brasileiro dessa segunda grande guerra que nós estamos enfrentando. Adorei o que o tio Rei falou agora há pouco. Quem fala entre 25 e 50 bilhões, a pessoa que gasta 20 ou 40 mil na sua casa. Se você fala que o valor é X ou 2X, você não tem noção do quanto custa. Você está falando um número ou o dobro dele. O que é isso, né? Exato. Vamos ter 20 ou 40 graus, né, de temperatura máxima. Pensar na reforma da casa da Carla. A Carla acha que vai gastar entre 200 mil e 400 mil. Eu estou inflacionando aqui os valores. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu espero que não seja nem esse piso aí. Mas é só para mostrar a discrepância mesmo do pensamento. Vou gastar algo em torno de 200 ou 400 mil. Imagina! Você não faz a menor ideia do que você está fazendo. Exato. E o tio Rei apontou, já que o tio Rei foi citado aqui, outro ponto importante. Você subsidiar o diesel, vá lá. Isso é um programa social, né? O Brasil depende umbilicalmente do transporte ferroviário. Agora, subsidiar etanol e gasolina, por quê? O governo está subsidiando a compra de feijão, de arroz, de farinha, de carne, né? Então, quais são as prioridades exatamente para o brasileiro de verdade? O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a casa vai se debruçar sobre o assunto logo após o Senado concluir a votação do projeto que limita a alíquota do ICMS. Nós aqui esperamos, como é democrático, que o Senado, e esse apelo a gente já fez publicamente nas conversas, tenha a tranquilidade, a autonomia, a sensibilidade na aprovação do PLP 18 e que nós, após isso, tramitaremos uma PEC que autorize ao governo federal a ressarcir os estados que estiverem à disposição para zerar esses impostos estaduais sem prejuízo nenhum para os governadores
pelo ressarcimento do governo federal. Eu falei aqui que o Brasil depende do transporte ferroviário, transporte rodoviário, tá? Bem entendido. Também presente ao anúncio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou mais uma vez em buscar consenso. Acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para apreciação do PLP 18 e das medidas legislativas, eventualmente de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e, dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar, então, se ter o consenso que possa convergir os interesses e as percepções do Senado, da Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, ouvindo também os estados da Federação. E aí, se por um lado é uma medida bastante popular, baixar preços dos combustíveis, né, que é essa grande tentativa, senadores e deputados, a gente não pode esquecer, estão também em ano eleitoral, né, de olho nas suas bases, nos estados, conversando diretamente com os governadores, né? Então, como a gente já falou aqui da perda de arrecadação, deputados e senadores também estão de olho nisso. É ano eleitoral, tudo que a gente fala, a gente tem que lembrar, é ano eleitoral. Será que de fato estão preocupados com a gente, com o nosso bolso? Claro que não, está todo mundo preocupado se vai conseguir se eleger, se vai conseguir conversar com as suas bases, nos seus estados, né? Então sempre é importante a gente lembrar de um detalhe que faz toda a diferença. Deixa eu só, eu tô tentando lembrar o nome do articulista aqui que eu li, e que estava dizendo o seguinte, para além disso, né, Sheila, da arrecadação em ano eleitoral, no ano eleitoral, a gente está falando sobre essa compensação federal para os estados, né? Os estados vão ficar, entre aspas, reféns do governo federal para receber dinheiro. Isso é de bom tom, como diria a Ilana Kaplan? Não, né? Então é complicado. Além dessa questão da arrecadação, também ficar refém, né, de quem é que vai liberar o dinheiro. Bom. Na avaliação da professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, a proposta do governo pode pesar e muito lá na frente. Isso cria, sem dúvida, um espaço para uma socialização de perdas. Os estados estão arcando com a medida, que no final do dia é uma medida do governo simplesmente para chegar a dezembro, para conseguir segurar um pouco a situação até dezembro, mas novamente ela não resolve o nosso problema estrutural, ela aprofunda o nosso déficit fiscal, ela pode na verdade sair muito mais cara do que a gente está conseguindo enxergar agora e do que a gente está conseguindo ver nesse momento.